Maravilha, Jesus, pedimos revelação, sabedoria, discernimento da tua palavra. Nos conduz, nos transforme, ó Deus, segundo o teu caráter, segundo a tua imagem. Somos feitos à tua semelhança para expressar o Senhor. Sobretudo, ó Deus, vivermos em família. Nos ensina, ó Deus, a vivermos em família. Primeiro, a tua palavra nos molde para sabermos conviver em família. Esse é o plano, propósito redentivo do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas capítulo 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então Jesus lhes disse: suponho que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tinha nada para lhe oferecer. Eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará. Por causa da importunação se levantará. E lhe dará tudo o que você precisar. Por isso, eu digo: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Uau! Aleluia! Sabe o que eu acho interessante aqui? Primeiro, que Jesus fala da insistência, né? Ele dá um exemplo aqui na oração, ele está dizendo, ele está ensinando os discípulos, eles perguntam, né? Jesus, ensina-nos a orar. E ele ensina. E aí, na sequência, ele diz o seguinte: olha, imagine alguém que chega tarde na casa do outro pedindo um pão, e essa pessoa já está deitada com os filhos, está dizendo: olha, não me importune, não vou te entregar nada. Mas se a pessoa insistir, essa pessoa vai levantar e vai entregar um pedaço de pão, pelo menos para parar de importunar. Ele está dizendo que assim deve ser o nosso procedimento em relação a Deus. Pedir, bater, você seja insistente, né? Porque qual filho, né, que pede para o seu pai, um filho pedindo um peixe, o pai vai dar cobra? Não dá. Se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Não dá. Então, assim, se nós, sendo maus, não fazemos isso, quanto mais o Pai que está nos céus não dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, né? Então, eu percebo essa questão de insistência. E como é interessante, né? Quando Deus provoca Jesus aqui denotando e o exemplo, né, de quem é humilde. Porque gente humilde, ele continua pedindo. Gente que é humilde, que precisa. Hoje a gente vive uma geração de que às vezes a gente quer ser vítima de tudo, né? Então a gente mal pede e aí já se ressente porque a gente mal faz uma ligação, não deixou chamar nenhuma vez direito, e a gente só: mas eu te liguei, tu não me atendeu, né? Para ser vítima de algo, né? Te manda uma mensagem que a pessoa responda agora, né? Muitas vezes a gente, porque é só esse movimento protocolar, mas não é uma insistência, né? A gente às vezes corre mais para o lugar de
Só um pouquinho. Às vezes, né, essa questão você precisa insistir. Isso é lugar de humildade. Deus é assim, Jesus está ensinando. Olha só, mas eu já pedi para Deus. Pois é, então continua insistindo. Continua como aquele que é humilde, que é o último recurso que você tem. É última chance que você tem. Ou a única, né? É que você está lá insistindo com Deus. Então Jesus está dizendo, olha, quando vocês orarem, olha assim, peçam para o Pai, e Ele vos dará. Mas sejam insistentes, seja perseverantes, permaneça pedindo. Ainda não aconteceu? Permaneça pedindo. Seja sincero diante de Deus. Né? É isso que Jesus está ensinando. E ele continua no verso 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Contudo, alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediram um sinal do céu. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo está arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem amarrado, guarda a sua casa, os seus bens estão seguros. Perdão. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, os seus bens estão seguros. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura em que confiava e divide os espólios. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, bem-aventurada é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Uau! No entanto, como aumentava a multidão, Jesus começou a dizer, essa é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado exceto o de Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está algo que é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. Então Jesus fazendo essa comparação, né? Que nenhum sinal seria dado, senão o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? A pregação do arrependimento. Né? É interessante, né? Já meditamos nisso, mas agora Jesus dizendo o seguinte, olha, eu sou maior que Jonas. Quando a gente olha para o contexto, a vida de Jonas, né? Por que tem toda a história, então, que ele vai lá e aí está engolido por um grande peixe e tal, ele está fugindo. Fugindo de quê? De entregar uma mensagem. Qual é a mensagem? Perdão. Ele não queria ir para Nínive porque Deus encarregou ele, um profeta, de anunciar uma mensagem que se eles se arrependessem, Deus os perdoaria. Só que Jonas não queria. Por isso que ele foi para Tarsis. Ele foge
Ele vai para outro rumo, outra rota. Interessante que nessa rota que ele vai, muita gente começa a perder muita coisa. Por quê? Porque ele não quer perdoar. Só porque Jesus menciona agora, né? Olha como é importante. Ele diz, qual é o sinal de Jonas? A mensagem do perdão. Jesus está dizendo, os ninivitas, que eram um povo mau, quando eles ouviram só uma frase que Jonas falou, eles se arrependeram. Eu sou maior do que Jonas. E eu estou vindo aqui e falando para vocês a mensagem do arrependimento e do perdão, e vocês não arrependem. Por isso que não tem outro sinal. Eu sou maior do que Jonas. Não tem outro sinal. O sinal é esse. Se vocês crerem, vocês precisam se arrepender. E quem se arrepender será salvo. Essa era a mensagem de Jesus, falando para os judeus. Aí, no verso 33, Jesus continua dizendo, diz o seguinte, olha, ninguém acende uma lâmpada e a coloca em um lugar onde fica escondido ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, né? Coloca num lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os seus olhos são a lâmpada do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma lâmpada brilha sobre você. Tendo terminado de falar, um fariseu convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Contudo, o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de ganância e de maldade. Insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Deem, porém, o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, pois vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem desprezar aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os assentos mais importantes nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vocês, pois são como túmulos sem lápide, sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu, mestre, quando diz essas coisas, insulta-nos também. Jesus respondeu, quanto a vocês, peritos na lei, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos pesados que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, pois edificam os túmulos dos profetas, a quem os seus próprios antepassados assassinaram. Assim, vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Porque eles mataram os profetas e vocês... Porque eles mataram os profetas e vocês lhe edificam os túmulos. Por isso, Deus disse na sua sabedoria, eu enviarei a eles profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e a outros perseguirão. Portanto, essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo a vocês, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo sobre muitas coisas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Capítulo 12. Nesse meio tempo, tendo-se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tem um fermento dos fariseus aqui, é esse véu, né? Essa hipocrisia, essa aparência, esse orgulho, né? Esse é o fermento dos fariseus. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha
a ser escondido, a ser conhecido, perdão. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, que não tenham medo dos que matam o corpo e nada mais podem fazer depois. Eu, porém, mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançar vocês no inferno. Olha só Jesus falando, né? Percebe? Jesus estava dizendo, olha, o medo não deve ser daqueles que matam, né? Como o temor deve ser daqueles que podem lhes dar a vida ou lançá-la no inferno. Então, Jesus estava ensinando a temer a Deus, né? 5. Eu, porém, mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançar vocês no inferno. Sim, diga a vocês, a este vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando os levarem às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, nem com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse, cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Contou-lhes, então, essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Então, Jesus agora faz essa comparação, né, dizendo, olha, teve um homem que juntou muito para si, que não estava dando conta, né, o lugar que tinha não dava conta para armazenar. E aí ele pensou, vou fazer lugares muito maiores para estocar minha riqueza. E aí quando isso fica pronto, quando ele armazena a riqueza, ele diz agora eu vou viver a minha vida. Aí, naquela mesma noite, a sua vida foi levada, foi ceifada. E aí a pergunta é, insensato, quem ficará com o que você preparou? Isso é uma coisa assim que há anos já isso fica muito evidente assim para mim, que a gente precisa entender que todo recurso que Deus nos dá é para o cumprimento do propósito na nossa vida. Nós somos cristãos, então assim, qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? Então, tudo que Deus dá é para isso ser o patrocínio da nossa vocação, do nosso chamado. Qual é o nosso chamado? O que Deus nos incumbiu a fazer? A ser, né? Fazemos parte do quê? Né? Então, como que nós é possível cumprir o propósito de Deus na Terra sozinho? Não. Está por meio de uma comunidade de irmãos que professam a fé, que vivem a família de Deus, ok? Então, assim, tudo que Deus nos dá, visa o quê? O que a gente vai fazer com isso? Né? E aí, está muito claro, né, que riqueza Deus não tem problema com riqueza, o problema é quando isso está no nosso coração, o problema é quando o destino é o fim de nós mesmos. O fim de tudo aquilo que Deus nos dá é o nosso próprio benefício, não para servir. Né? E obviamente, né, quando está servindo você, a sua vida, a sua casa, a sua família, Deus se alegra com isso, não tem problema com isso. A questão é, a gente busca acumular muito para
para não depender de quê? Vamos lá. A gente gosta, a gente faz o tempo inteiro estoque para não depender de quem? De Deus. No final de contas, no final das contas, a gente não quer estar na mão de quem? De Deus. A gente faz estoque para não depender de Deus. Por isso que a gente faz pé de meia. Alguém aqui, se souber, né, essa expressão, eu sei que pé de meia diz respeito a ter reservas, né? Eu entendo isso. Mas o porquê, de fato, essa literalidade, né? O aspecto literal do pé de meia, não sei, aí, eu acho que é uma questão mais, talvez mais antiga, não sei. Oi? Pois é, eu imaginei isso também, mas não sei, é? Não, eu também suspeito que seja. Os antigos guardavam dinheiro na meia? Não sei se era um hábito. Se alguém souber a explicação disso. Não. Antigamente, as pessoas, principalmente na Europa, guardavam dinheiro em meias. Ó, vamos ver. Em meio devido à desconfiança nos bancos. Ah, ok. Ok. Então é isso aí, por isso pé de meia, então. Uhum. Então é mais ou menos essa a lógica mesmo, né? Pé de meia, porque guardava dinheiro na meia. Ok. Então, obrigado, Fábio. Obrigado, irmãos. Então, assim, a gente gosta de fazer isso. Mas por quê? É porque, no final das contas, a gente não precisa depender de nada, né? Precisa depender de Deus. Fico prestando atenção alguns momentos, né, de que a gente precisa estar constante. E tem coisa que até vai parecer inconsequente, coisa que a gente vai fazer, né? Mas a gente precisa crer, a gente precisa depender de Deus, né? E só um minutinho. Então, muitas vezes a gente vai fazer coisas que parecem até inconsequentes, mas na verdade é um ato de fé. Vamos lá, a fé e a prudência, elas vão andar junto, mas vamos lá, tem muitas coisas que você vai fazer pela fé, né, que vai parecer imprudente. Qual é o normal? Qual é o normal das coisas? Ah, não, vou juntar tudo certinho aqui e tal, depois que eu tiver tudo dinheiro aqui, eu vou comprar a coisa. Ah, beleza, o ímpio consegue fazer isso? O ímpio também consegue. Ah, pastor, então quer dizer que eu não vou fazer cálculo, não vou fazer nada, e aí vou fazer assim inconsequente? Não, tem que se mover por fé. Mas tem muita coisa que a gente quer programar tanto, que a gente faz tão certinho, que é só para não depender de Deus. Você entende isso? A gente não quer depender de Deus. Né? Irmão, se fosse assim, a gente não tinha o prédio construído. A gente construiu o prédio, ali é o prédio da igreja, tudo que está construído ali, fomos nós construímos, certo? Mas o terreno é nosso. Olha que loucura. Isso parece uma inconsequência, não parece? Pois é, mas e aí? E aí a gente não vai colocar nossa vida nas mãos de Deus? Você entende? É andar na dependência de Deus. A gente crê que o Senhor vai nos dar esse terreno e está próximo de Deus nos dar. Isso vai fazer o quê? Vai levantar irmãos generosos para comprar aquele negócio ali. É esse o caminho. Né? Agora, não vou fazer? Vamos esperar até o dia que tiver o último centavo para a gente daí entrar. Tá aí, vamos reunir aonde? A gente não ousa em fé, não cresce, não tem os desafios. Então, assim, tem muita coisa. Não, e aí não estou falando de ser inconsequente, né? Mas tem muitas vezes, né, a fé, ela vai parecer imprudente. E no final das contas, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, sejam ricos para com Deus. Tem muita coisa que você vai ter que ousar em fé.
Seja rico para com Deus. Ajunte um tesouro de fé diante de Deus. Te mova. E não de uma forma natural, que até o ímpio, irmãos, até o ímpio compra coisa quando tem, depois de guardar muito tempo, dinheiro. Então, assim, se nós pudermos nos mover igual o ímpio, para que fé? Para que Deus? E você sabe disso. Tem muita coisa que não precisa nem de Deus para conquistar. Precisa. Esforço próprio, diligência, disciplina, conquista. Mas eu e você fomos dotados de algo que se chama fé. E a fé atinge lugares, a fé leva-nos a lugares que força própria não leva. Abre portas que o natural não abre. Nos coloca em caminhos e oportunidades que, naturalmente falando, isso jamais você conseguiria. Essa é a fé. Então, no final das contas, às vezes a gente está o tempo inteiro pedindo para Deus forma de a gente fugir dele. A gente está querendo pedir para Deus para que nos dê um estoque para que a gente não precise mais dele. Deus, me dê garantia que eu não vou precisar de ti o resto da vida. Então, por isso que vamos fazer uma fezinha para ver se a gente ganha na Mega, né? E chama de fé ainda. Você está entendendo? No final das contas, não depender mais de Deus. Aí Jesus está dizendo, insensato, esta mesma noite, a sua vida será exigida, porque as pessoas passam a vida inteira dando algo, criando patrimônio na terra. Irmão, vai deixar para quem? Eu já decidi, não vou deixar nada para o anticristo. Não vou. Sei qual é a sua decisão. Eu sei que dependendo da temporada da vida que a gente está, a gente não vou deixar nada, mas também não tem nada. Vai deixar o quê? Não, eu sei também. Às vezes a gente fala umas coisas assim que a gente tem grandes coisas na vida. Eu já decidi, não vou deixar nada. Mas também não tem. Eu estou dizendo o seguinte, sabe? Enquanto plano de vida, enquanto, sabe, projetos, a gente precisa definir. Entreguei tudo. Entreguei tudo que eu tinha para Deus, renunciei tudo. Mas o que tu tinha? Bicicleta velha, uma monareta com um pneu furado. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, é viver uma vida que você está definido. Não deixe nada para o anticristo. Use tudo. Gaste a sua vida, seus dias, entendeu? Diante do Senhor, para o propósito, para o cumprimento, para o chamado. Coloca aquilo no coração. Chegar no final da vida assim, uma vida assim, eu vivi intensamente. Chegar com olheira nos olhos. Vivi intensamente. Derramei meu coração, minha vida em favor de irmãos, da família de Deus, as pessoas. Entreguei. Esse desfrute o desfrutar em meio à doação, né? A alegria, o contentamento está em entregar, em derramar o coração. Né? Investir. A gente investe naquilo que a gente acredita. Agora, beleza, tá, ok, vou fazer um patrimônio e tal, não sei o quê, para deixar para quem? E às vezes, para deixar para meus filhos. Sim, para eles se matar. Acabou o velório, tá todo mundo cada um já tá com o advogado. Leva um convidado no velório. Cada um com um advogado ali. Vai repartir a herança e aí aquilo vai acabar com a família. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo aqui que seja errado, mas vamos ver. Irmão, observe um pouquinho. Quantos que realmente desfrutam de herança? Eu conheço gente multimilionária que mora no prédio que é da família, mas por conta da briga entre os irmãos e inventário, está trancado há mais de 30 anos. A família é toda dividida. Todo mundo se odeia. A pessoa reside no império, é o império que eles têm de dinheiro, a família e tal. Mas por conta desse engodo todo, da justiça, de irmãos, e aparece mais uma coisa, inventário e processo, a vida está passando. Eu conheço essa pessoa, ela já passou de 60 anos de idade, está com 60 e poucos anos de idade. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Vai passar a vida brigando por uma coisa e nunca desfrutou de nada. Esse é o mundo. Poucas pessoas, você vai ver, pouquíssimas pessoas realmente conseguem desfrutar.
Você já viu como herança mais dá problema em família do que... Quantas famílias que você conhece, não, que foi direitinho assim, a herança veio certinho, abençoou todo mundo, ninguém brigou. Quantos? Vamos lá. Então, assim, às vezes a nossa vida é que nem um mundo, a gente quer fazer um império para não depender mais de Deus. Jesus está dizendo isso. Olha, teve um cara que construiu um império e tá bom, e agora? E agora? A mesma noite vai ser exigida a alma dele. E aí não vai nem desfrutar de nada. Assim é como aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Então o que Jesus está dizendo? É possível ser rico em relação a Deus. E eu não estou dizendo que ser rico em relação a Deus é sinônimo de ser pobre aqui na Terra. Não, você pode ser rico para com Deus. Você pode ser abundante aqui na Terra e próspero aqui na Terra. Certo? José administra um monte de coisa. E isso que eu acho que é muita graça de Deus. Que eu tenho percebido que Deus dá uma unção, uma graça de nós administrarmos aquilo que é mordomo, né? Porque essa é a verdade do evangelho. Mordomo administra aquilo que não é dele. Mas é ele que governa sobre todas as coisas. Amém? A gente tem vários testemunhos de gente que, sabe, de gente que foi entregue caminhoneta, sim, do ano, apartamento, e ainda paga um salário para a pessoa foi viajar fora. Eu tenho testemunho disso, uma das cidades dos polos. Teve uma amiga, uma conhecida que foi morar fora, teve que ir morar fora, e aí não sabia o certo tempo, quanto tempo iria conseguir resolver as coisas e voltar. E aí estava ali patrimônio, apartamento, carro. E aí, diz o seguinte, começou a pagar, e aí contratou essa pessoa e pagou um salário para ela ficar no apartamento e andando com o carro dela. Você já imagina isso? Caminhoneta, uma HRV. Você acha que Deus não tem? Sabe o que é isso? É mordomia. Nada é nosso. Tudo é dele. Mas ele coloca nós nesse lugar para desfrutar disso. Passei por briga de herança. Tempo perdido que não volta. Tá vendo aí, o irmão Jorge falando? Tá vendo? É assim. Então, assim, a gente precisa, sabe, viver de tal forma que a gente busca ser rico em relação a Deus. Sabe, ser rico. E ok, vai ter provisão. A gente acabou de ver quarta-feira, né? José, próspero, abençoado, mordomo, né? É isso. Né? Isso não é sinônimo que a gente vai ser uma miséria braba aqui na Terra. Claro que não. Né? Mas que a gente não viva por isso. O que Jesus está dizendo? Olha, quem ficará com o que você preparou? E a pergunta de Jesus para nós é: quem vai ficar com aquilo que você está acumulando? Que vai deixar para quem? Para o anticristo? Os prédios, empresa, patrimônio. Quem vai ficar com isso? Os filhos para brigar? Para dividir a família depois? Às vezes é melhor um miserão brabo que está todo mundo, um irmão dependendo do outro. A família divide mais no muito do que na falta. Mais no excesso do que falta. Isso é certo. Jesus continua. 22. Então Jesus disse aos seus discípulos: por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que a roupa. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer alguma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, contudo digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Que Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vocês vestirá, homens de pequena fé. Portanto, não busquem o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo gentil é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, o Pai de vocês, sabe que precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho,
pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Meu Deus. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Uau! Isso aqui a gente já falou sobre isso, né? Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Portanto, nosso coração está onde a gente investe. Nosso coração está aonde a gente investe. (35) Estejam prontos para servir e conserve acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Contudo, entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Pedro perguntou: Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo, que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo disser no seu coração: O meu Senhor está demorando a voltar, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os fiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Interessante, né, que Jesus está dizendo aqui a respeito de ser vigilante, né, com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Olha o que ele diz. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muita disciplina. Vamos lá, o que é a vontade do Senhor? Querido, o que é a vontade de Deus na terra? O que Jesus designou? O que Jesus mandou fazer? Você sabe disso? Qual é o chamado de todo cristão? Qual é a sua vocação? O que o Senhor chamou a você como discípulo de Cristo? Como discípulo dele? Fazer discípulo. É isso então? Então vamos lá. Aquele servo que conhece a vontade do Senhor, ou seja, ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo, certo? Aquele servo que conhece, que sabe que deve pregar o evangelho, fazer discípulo, servir pessoas, e não prepara e não faz o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites, muita disciplina. Olha agora, aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, ou seja, aquele que não conhece a vontade e faz coisas merecedoras de castigo, ou seja, ele faz o errado, receberá menos açoite do que esse que sabe. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Eu e você temos revelação. Por isso que muitos chegarão diante do reino e dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome. Eles: não te conheço. Você sabia que deveria fazer e não fizeram. Por quê? O que faltou? E aí eu sei que a gente vai chegar, muitas vezes, né? A gente chega, tem muita explicação, né?
Mas o fato é, hoje eu tenho percebido isso, que sempre haverá provisão para aquele que tem visão. Eu sei que muitas coisas a gente fala, é porque não tem recurso, porque não sei o quê, isso é só porque a gente não coloca o pé na água. Porque aquilo que está no coração de Deus, Deus patrocina. Aquilo que ele incumbiu, Deus sempre vai patrocinar. Você precisa estar seguro disso. Você coloca o seu coração, você tem um chamado, uma vocação de Deus, o seguinte, Deus vai patrocinar. É impossível, não sirvo lá, não consigo ir lá liderar um GC Kids, porque não tenho recurso para me deslocar. Deus não pode dar um carro. Deus não pode. E aí, isso mostra, né, sabe, às vezes, o tanto de impedimento que a gente coloca só para a gente não depender de Deus, tá vendo? A gente foge de Deus. E a gente vai chegar e vai dar muita explicação para Deus. Não é porque não tinha, não, é porque tu não creu. Eu disse que ia patrocinar, eu disse que ia cuidar de vocês. Qual é o impedimento? E outra coisa, tanta coisa, dom, habilidade, capacidade que eu coloquei nas suas mãos para fazer, dons, usou isso para quê? Para tesourar e deixar para o anticristo. Então, assim, a gente que tem revelação e não se move, aquela pessoa que não tem revelação e faz coisa errada, vai receber menos disciplina do que a gente. E, pastor, fiquei com temor. Bom, e aí o pastor Adroaldo falou um dia, né? Melhor chegar no céu tremendo do que chegar no inferno de boas. Eu vi, meu Deus, tá a pressão, mas tá aqui. Todo cheio de medo, mas tô aqui no céu, tremendo, assim, de medo. Mas chegou. Agora é melhor chegar no céu tremendo do que chegar suave no... Como é que é na Chinfrolândia, né? Você tá entendendo? Eu sei, é que a gente gosta, né, de filtrar as palavras, né? Vamos filtrar a palavra de Jesus, porque tem coisa que nos... É verdade, você está na graça de Deus. Por isso que nos coloca em mais uma posição de responsabilidade ainda. Porque a gente está na graça, está tudo pronto. Até o céu você recebeu de graça, você não precisa nem merecer, né? Até porque nem conseguiria, né? Tá dado. Então, assim, qual é a desculpa? Franco, isso é um aleluia ou queres falar? Eu acho que é um aleluia. Franco? Já foi arrebatado. Não, nós estamos aqui ainda, não foi arrebatado ainda, não. Eu não sei o que deu. Amém. Mas vamos lá. Aquele servo que conhece a vontade, já foi, né? 49. Olha agora que Jesus fala. Vim trazer fogo à terra e como gostaria que já estivesse aceso. Meu Deus. Mas cadê o Jesus da paz? É o que está dizendo que veio trazer fogo à terra. Tenho, porém, que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Jesus falando. Em outro momento, Jesus disse assim, vocês não vim trazer a guerra, Pedro. Eu vim trazer paz. Tá entendendo? Parece que Jesus é bipolar, porque uma hora de uma coisa, outra hora diz outra. Mas percebe o contexto, percebe para quem que ele está falando. Vim, tenho porém que passar por um batismo. Que pensa que vim fazer a terra? 51. Não digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 em uma família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus está falando o seguinte, olha, agora Jesus está dando a vocação de um discípulo. É isso que ele está dando. Ele está dizendo. A partir de agora, ele disse que vai ter perseguição. Um discípulo de Cristo vai ser perseguido.
Jesus disse à multidão, 54, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem como interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que não julgam por vocês mesmos o que é justo? Quando algum de vocês for com o seu adversário ao magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entrega ao oficial de justiça e o oficial de justiça o lança na prisão. Eu digo a você que não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizava. Que Pilatos misturara o sangue de galileus com os sacrifícios que realizava. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu, Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o seu jumento e o leva no estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Então Jesus perguntou, a que se assemelha o reino de Deus? A que o compararei? Este se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. Mais uma vez, ele perguntou, a que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e pelos povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste-nos nas nossas ruas. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Lembre que Jesus está falando sobre reino. Ok? Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhes disseram, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matar você.
Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o que devo fazer. Todavia preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Você percebe que Jesus está falando aqui? Primeiro, né? Ele diz que nenhum profeta deveria morrer fora de Jerusalém. Só que Jesus morreu fora de Jerusalém. No Gólgota. Ele é crucificado fora de Jerusalém. Você lembra que lá em Levítico fala de que quando era o sacrifício para perdão de pecados, o animal deveria ser morto fora do arraial? Por quê? Porque era para pecados. Agora o animal, ele não era um sacrifício agradável a Deus. Não era oferta agradável. Era oferta pelo pecado. Então, assim também, como o animal deveria morrer fora de Jerusalém, Jesus morreu fora de Jerusalém, porque era o sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Jesus fala que nenhum profeta deveria morrer fora de Jerusalém. Só que ele morreu fora de Jerusalém. Porque nenhum profeta, a morte de nenhum profeta foi para o perdão dos pecados. Mas a morte de Jesus foi. Por isso que ele foi o sacrifício perfeito. Amém? Aí ele fala aqui: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Que, lembra, Israel fazia isso há muitos anos. Apedrejava os profetas, maltratava os profetas que foram enviados. Jesus era o próximo agora, né? Ele diz: quantas vezes, Jerusalém, eu quis te juntar, como uma galinha junto seus pintinhos debaixo das asas e protege, mas vocês não quiseram. Ele diz: haverá grande lamento, a casa de vocês ficará deserta. Então Jesus estava já profetizando ali que logo depois da sua morte, né, o templo seria destruído e os judeus ficariam dispersos. Por toda a sua casa vai ficar deserta. Ou seja, você sabe da história, a gente já leu sobre isso, 70 depois de Cristo, Jerusalém foi incendiada, culparam os judeus, e aí foram dispersos, espalhados pelo mundo, por quase 2000 anos, a profecia de Jesus. E Jesus diz: vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Certo sábado, 14, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes respondeu: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair em um poço no dia de sábado, não iria tirá-lo imediatamente? Eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou, os dois, virá e dirá: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Contudo, porém, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos.
Se o fizerem, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Bem-aventurado será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Olha só, olha a parábola de Jesus aqui, a parábola do grande banquete. Bem-aventurado aquele que comer do banquete do reino de Deus, banquete do reino. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente pelas praças, becos da cidade e traga os pobres, aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelas ruas e pelos caminhos, e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Jesus está falando isso aqui para os judeus. Ele veio para os judeus o rejeitaram. É o Senhor que preparou um grande banquete. Os judeus rejeitaram o convite. Por isso que o servo, que é Cristo, estendeu agora a mensagem, chegou para nós que somos gentios. Os cegos, os mancos, os que não merecem, os que são considerados impuros. A mensagem chegou até nós. E agora nós fomos convidados para o banquete. Jesus está dizendo: Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ou seja, o reino, o céu não é para quem merece. É para aqueles que não merecem. Reconhece que não merece e aceita o convite. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus começa, então, agora a fazer essa diferenciação. Aqui Jesus começa a mostrar o preço do discipulado, o preço de ser um discípulo de Cristo. A gente sempre lembra que todo o preço já foi pago na cruz do Calvário, né? A salvação está garantida. Mas agora, ser um discípulo de Cristo, para reinar, isso depende das nossas renúncias. E Jesus está dizendo: olha, se o amor pela sua mãe, se o amor pelo seu filho, se o amor até mesmo pela sua própria vida for mais do que o amor por Cristo, você não pode ser meu discípulo. Ou seja, se você parar nos seus, no amor próprio, o mundo é assim, né? Valorize, amor próprio, ame-se mais, né? Isso é a praga. É porque Jesus diz o seguinte: se você se ama mais do que a mim, se ama mais a sua vida do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Seu descanso é mais importante do que a entrega por mim. Tem como. Você ama mais os seus parentes do que os meus filhos. Você não pode ser meu discípulo. Sua própria vida, você ama. Deus do céu, você passar dificuldade. Deus do céu, você passar por alguma tribulação, alguém falar mal de você, a sua reputação, alguma injustiça. Os seus filhos, se tocar nos seus filhos, você já abandona tudo. De onde já se viu? Né? Aí Jesus está dizendo: se alguém ama mais pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, é o que Jesus está dizendo. E aí a gente precisa só fazer uma leitura da nossa vida. A gente ama mais quem? Se a agenda bater,
Se a agenda, vamos lá, é bem verdade que não é sobre desprezo, eu já falei, não é sobre desprezar, mas tem muitos momentos que a cruz vai se apresentar, é quando Deus pede. E aí? Quem é que vai primeiro? Lembra? Às vezes tudo parece que fica em segundo plano de Jesus, né? Lembra daquela historinha? O menino recebeu, estava com duas moedas, ele ganhou 2 moedas de R$ 1 do pai. E aí estava indo lá pro GC Kids, caminhando, e aí, em determinado momento, ele tá brincando lá, e o pai guarda essas moedas, ele brincando, e atirando a moeda para cima, daqui a pouco a moeda tá com as duas, brincando com as duas, ele atira uma, e essa aí vai, uma era de Deus, uma de Jesus, e a outra era dele, né? Uma era para Deus, outra era ele. Ele tá lá brincando com as moedas, mistura as moedas, toca para cima, toca para baixo e tal, não sei o que, daqui a pouco caiu a moeda. Uma moeda, ele tinha duas, uma moeda caiu, já caiu no ralo, no bueiro. E aí? Ele olhou e disse, ih, Jesus, a tua foi. Você tá entendendo? É o de Jesus que não dá. Se conflitar a agenda, qual que permanece? A nossa. A de Jesus cancela. Se conflitar alguma coisa, quem que perde? Jesus. Afinal de contas, que escravidão é essa? Você tá entendendo? Se tiver aqui o ego morrer, não seja o nosso, né? Seja o do outro, né? Se alguém tiver que pedir perdão, que seja o outro, né? Não, gente. Se tiver que renunciar a alguma coisa, que seja o outro. Nós não. Como é que é? Ah, isso, fanáticos, né? É isso, né? Não, é um fanatismo, né? É. O meu não. Não toca nos meus. Se for o do outro lá, tudo bem, mas os meus, não. Não pode tocar nos meus filhos, não pode tocar na minha esposa, não pode tocar no meu esposo, não pode tocar em mim. Deus do céu. Deus do céu. Eu servir? Não. Meu esposo servir? Não. Incomodado é demais. Meus filhos? Demais. Para que tudo isso? Que exploração. Ah, tu não negou os filhos. Entendi. É para quê? Eles são para quê mesmo? Ah, para ter sucesso na vida. Ah, tá, entendi. Vai ter tudo e deixar para o anticristo. É isso? Entendi. Então, é preservar a vida. Quem preservar vai perder o reino. Mas quem perder aqui, vai ganhar lá. Amém? Você percebe isso? E aí só fica a pergunta, e para a gente não ficar contando história com um véu aqui, né? Nós só aplicando isso no nosso coração, na nossa vida. Quem é o centro? Será que a gente se indispõe a perder algumas coisas por causa de Cristo, a fim de que a verdade prevaleça na nossa casa? A fim de que não vá todo mundo para o buraco, fique todo mundo fora do reino? Será que a gente consegue agora perder algumas coisas, passar pelo desespero de, se necessário for, confrontar o esposo, a esposa, os filhos, nossa situação, para que mude, para que não, para que venha a luz? Ou a gente prefere não perder nada e depois perder tudo para sempre? Ouvia minha irmã me chamando de fanática e agora escuto ela testemunhando desejosa. Agora vem os casos de família aqui, Márcia Gold. Ouvia minha irmã me chamando de fanática e agora escuto ela testemunhando desejosa pelo Senhor. Tá vendo? É isso aí, quem perde ganha. Agora vamos supor, não, realmente, olha só. Irmão, vai fazer sentido. Vai fazer sentido que você é fanática. Vai fazer sentido. Vai fazer sentido que você virou um lunático. Vai fazer sentido que você está doando muito. Vai fazer sentido que, olha só, está doando tua vida por essa igreja. Olha só, que exploração. Ih, tudo vai fazer sentido, irmão. Quando a gente tá com o coração, se os olhos forem maus. Meu Deus. E aí Jesus está dizendo, obrigado aqui, Nath, por seu testemunho. É bem isso. Agora, quem perde, quem é zombado, perseguido por causa dele, ao ponto da família se levantar contra, você já viu? Impressionante. O cara tá viciado em crack, todo mundo, toda a família se junta para ajudar. O cara foi para a igreja, ninguém quer nem chegar perto.
Não faz sentido. Não faz sentido. O cara tá bagunçando geral. Todo mundo tem que ajudar fulano, tá? Vamos se juntar, vamos aqui, vamos se unir, tá? Não sei o que pra ele, papapá, tá bom. O cara virou crente. Você tá entendendo? E é isso que Jesus está dizendo. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, mulher, filhos, 26, os irmãos e irmãs, até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aí, irmãos, aqui a própria vida, a própria vida, a própria vida. Se o nosso ego, se nós não nos dispusemos a servir e às vezes a entregar uma mensagem, ainda que seja confrontativa, mas é a palavra de Deus, não é a nossa, é a palavra de Deus. Mas vai confrontar até a pessoa e dizer, irmão, sai desse vitimismo. Irmão, sai desse lugar aí de ser o centro. Se a gente não estiver disposto a isso, é o que Jesus está dizendo. O que é isso? Amor próprio. Porque a gente, Deus do céu, a outra pessoa achar que a gente quer o mal dela, que a gente está... Eu não vou me dispor com ninguém. Para quê? Para pregar o evangelho? Eu não. Você entende? É isso que Jesus está falando. Isso é amor próprio. É o amor próprio. Que a gente é melhor que Jesus. Jesus pode, os profetas podem entregar a palavra que confronta, palavra que vai levar, vai estabelecer Cristo no centro da vida da pessoa. Né? Vai dizer, olha, para de olhar para ti, olha para Cristo. Né? A gente não se dispõe, não, a nossa vida é preciosa demais para ter que passar por isso aqui. Aí a gente ama a própria vida, a própria reputação. E não é discípulo de Cristo, é o que Jesus está falando. Se alguém vem a mim e ama o pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz da salvação foi de Cristo, mas a cruz do reino é nossa. Existe uma cruz que é para salvação. Essa é Jesus. Essa foi de Jesus. Mas para o reino, a nossa. Jesus está dizendo que cada um tem uma cruz. E a cruz é a vontade de Deus. A cruz é a vontade de Deus. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus está falando isso aqui para os judeus. Né? Está dizendo que as ovelhas são judeus. Já tinham aliança, mas os gentios não tinham aliança, não estavam debaixo da aliança de Abraão, certo? Então, Jesus está dizendo, olha, aquele que tem 90, se você tem 100 e sabe que uma se perde, quem não deixa os 99? Quem não deixa? Os que já estão debaixo da aliança de Abraão, os judeus, e esse evangelho é pregado e se estende aos gentios, aqueles que ainda não são. Então, essa parábola, eu já falei para você, parábola da ovelha perdida, parábola para salvação, certo? Então, quando é salvação,
O pastor deixa as 99, ou seja, Jesus deixa os judeus e estende a mensagem aos gentios para salvar a ovelha que estava perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, olha só, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos quando um pecador se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu propriedade entre eles. Então, assim, vamos lá. Essa parábola do filho pródigo aqui é uma das mais profundas parábolas de Jesus, né? O fato é que um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao pai: quero minha parte da herança. Bom, primeiro já começa aqui. Que herança é quando o pai morre, né? A herança não é liberada quando o pai morre? Sim? Pois é. Então, alguém pedindo herança, o que ele está dizendo? Por mim, tu pode morrer. Tá? Primeira coisa. Assim, o pai repartiu propriedade entre eles. Um aspecto interessante aqui. Não foi só para quem saiu. Foi para os 2. Tá bom. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Falando isso para um judeu, porco para o judeu é imundo, né? Para nós também é, então imagina para os judeus. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmão, aqui tem a evidência de alguém arrependido? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Olha só o que ele está dizendo. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pô, o cara é filho. Mas pelo erro dele, ele chega arrependido agora. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pequei. Ou seja, alguém que sabe que não merece mais. Está indo de volta até o pai, sabendo que não merece. Isso é uma evidência de quem está arrependido. Irmão, quem está arrependido não chega num lugar requerendo direitos. Toda pessoa que está arrependida, ela não chega num lugar se explicando. Eu quero falar uma coisa que ficou entre nós um mal entendido. Não. A pessoa chega batendo no peito dizendo o seguinte: eu errei. Um marido que bagunça, uma mulher que bagunça, alguém que se ressente, alguém que fala que não deveria, não chega depois dizendo: olha, quero te falar, que tá de cabeça quente. Ixi, não. A pessoa que está arrependida chega batendo no peito dizendo o seguinte: eu errei. E eu sei que qualquer punição aí quiser me dar, eu estou disposto a me submeter, porque eu errei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E isso era um filho falando isso. Ou seja, o cara aprontou todas. Filho, esse pródigo, ele sai de casa, apronta toda, gasta toda, mas quando ele volta, tem arrependimento, tem mudança de mentalidade. Ele não está com base nos seus direitos. A pessoa sai de casa, e aqui precisa ficar muito evidente entre nós, né? Irmãos, é muito diferente. Parábola da ovelha perdida é o cara que é destinado, né, a ser filho de Deus, eleito e tal, mas a gente precisa pregar o evangelho. É salvação, precisa ser salvo. Tá, ok. Aí o pastor deixa as 99 e vai lá atrás dele. Jesus estava falando aqui sobre salvação. Mas filho pródigo
Não é o pai que tem que ir atrás do filho pródigo, porque foi ele que abandonou. A gente precisa fazer discernir esse tipo de coisa, porque senão, irmãos, na vida da igreja, isso aqui vai acontecer em algum momento, viu? Algum filho sai de casa e depois culpa os pais que ninguém ligou para ele, que ninguém me procurou, porque olha só de onde já se viu, naquele GC, diziam que me amavam, mas nem o meu irmão me ligou, ninguém me procurou. É verdade, filho, porque tu é filho pródigo. Aí é o seguinte, quando é filho, ele sabe aonde é que é a casa. Aí é ele que tem que voltar. Tá bom, querido? Entendido isso? Que em algum momento, você vai ver, em algum momento alguém vai procurar você. Você acha que não? Vai. Vai dizendo o seguinte, olha, porque dizia que me amava lá no GC, estou muito ressentido com o meu líder, porque eu deixei de... Aí eu saí mesmo, mas não foram capazes de me ligar. Disse, mas meu irmão, mas não tem obrigação nenhuma mesmo, porque foi tu que saiu. Ah, mas olha só, mas não diz que, porque se fosse pastor mesmo, ligava e ia atrás da ovelha perdida. Por que que, aí tem outra coisa, né? Por que que o líder, por que que o irmão, por que que o pai não vai atrás lá do filho? Tu viu? Que pai mais malvado, deixando o filho lá, ó, tá comendo bolota com porco. Que gente ruim, isso aí não é crente coisa nenhuma. Cadê o amor? Eita. Você tá entendendo a falta de discernimento da coisa? Aí não tem disciplina, e aí a gente fica massageando o ego, massageando orgulho, e impede que a cruz trate na vida do orgulhoso lá. Então, irmãos, mais uma vez, eu gosto de falar isso, porque se a gente não discerne isso, a gente anda pela alma, pelo sentimento, a gente não se torna espiritual e coloca tudo na conta do amor. Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Não coloca tudo na conta do amor e quando Deus quer tratar. Um pai, quando está corrigindo o filho, é amor, é muito amor. Quer ver um filho perdido? Faz tudo que ele quer. Deixa ele fazer tudo que ele quer. Não repreende nada, tudo que ele quiser. Quer ver? Quer perder um filho para diabetes, por colesterol? Deixa ele. Quer entupir as artérias, as veias dessa criança? Deixa comer doce o tempo inteiro. Deixa comer gordura o tempo inteiro. Batatinha frita, para ver como é que fica. Entendeu? E às vezes a gente acha que é sobre isso. Irmãos, a gente tem que perceber as coisas espirituais. Jesus está dizendo aqui. Quando é filho pródigo, olha o grande problema. É ele que saiu de casa. Ele sabe o caminho de volta. É ele que tem que voltar. É a pessoa que tem que arrepender. Só que a maneira que alguém arrependido, a pessoa vem batendo no peito e está dizendo o seguinte, eu não mereço. Eu não mereço nem ser tá perto de vocês aqui, eu não mereço. Mas se for possível, deixa eu só ficar aqui. Eu sei que eu não mereço. Ou você acha que a pessoa vem batendo? Toda pessoa que está arrependida, ela não está batendo. Ela não está falando mal. Mas não, a pessoa arrependeu, mas disse que está muito triste com fulano, com beltrano, com ciclano, que disse que fizeram isso. Ih, arrependeu coisa nenhuma. Então que está arrependida, ela entendeu que aquilo ali é a coisa mais importante da vida dela. O filho pródigo, agora ele volta, e aí ele vem dizendo o seguinte, ele diz assim, ó, vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, 20, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. Uau! Basta um sinal só. Basta uma manifestação de arrependimento. Ele sai agora desse lugar. Está lá o pai esperando. Que o pai também poderia dizer, virar as costas, né? Eu não quero nem te ver pintar de ouro. Tu me some daqui. O pai podia dizer. Outra coisa, tu quer o quê? Tu já não pegou toda a tua parte da herança? Ah, peguei. Então tá, se já pegou toda a tua, tudo que tu pegar a partir de agora é do teu irmão. Então não tem espaço para ti. Poderia dizer. Né? Mas olha só, o pai agora quando vê, sabe, uma pequena manifestação de alguém que está arrependido, que de fato tá, ele agora
O pai corre até ele. O pai correu, é um sprint, um corre desejoso. Irmão, isso deve ser métrica para nossa vida. Irmão, quando é ovelha perdida, ímpio, nós vamos atrás pegar o evangelho. Mas quando é filho rebelde, obstinado, orgulhoso, soberbo, indiferente, esse é ele que tem que voltar. E ninguém é obrigado a ir atrás dele, ninguém é obrigado a correr atrás dele, ninguém é obrigado a ir lá e dizer o seguinte: coitadinho, não acredito que tu tá aqui entre os porcos, olha só o que fizeram contigo. Imagina alguém chegando para conversar com o filho pródigo e ele tá lá desejando comer as bolotas dos porcos. Aí ele conta a história dele. Não, sabe o que é? É que eu saí de casa, tava uns conflitos lá em casa, não tava muito legal, eu saí de casa. Ah, é? É. E agora tu tá aqui? Tô aqui. E teu pai não fez nada? Nadinha. Nenhuma ligação. Eu não acredito. Que pai horrível. É a versão dele, né? Ele não fala que pegou a herança, ele não fala que foi ele que desprezou, ele não fala que ele não ouviu o conselho, não fala isso. Ele só fala. Você ouve, é vítima. Irmãos, esse vitimismo aqui, e é interessante porque o filho pródigo ele não ficou nesse vitimismo. Ele se arrependeu. A pessoa vítima, ela está agarrada com um capeta. Tá? Quem é vítima, pior lugar que alguém pode estar. Então, quando você ouvir uma conversa, coloque a cruz, meu irmão. A cruz. A gente precisa ser cristão, maduro, para discernir as coisas. E o que ajuda a discernir? O que faz discernir? A cruz. Então, tu tá aí. Tá, mas só um pouquinho. Por que tu não volta? Ah, mas olha só, não me ligaram. E por que tu não liga? Você já vai ver se o orgulho tá ali ou não vai, ou não. Ah, eu não vou ligar. Eu acho que eles têm que ligar. Então só um pouquinho. Então, antes de mais nada, tá errado. Isso aí é orgulho. Por que você tá querendo que eles liguem? Tá reclamando que ninguém liga? Por que tu não liga? Tá reclamando que ninguém te procura? Por que tu não procura? Tá reclamando que o pai não te busca, mas por que você não vai para casa? Tá reclamando que o teu irmão não te procura? Por que tu não procura ele? Simples quanto isso. Aí você vai ver se ali tem alguém realmente que é vítima de algo, ou alguém que é orgulhoso, que sabe a casa que tem, que desprezou tudo que tinha e não quer voltar. O fato é que Jesus disse, olha só, contando essa parábola, o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele vem agora, o pai o abraça, 21, e ele fala aquilo que ele disse que ia falar. Ele chega e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos, olha a compaixão do pai agora: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Olha o que o pai fez. Alguém arrependido vai encontrar um ambiente de pura graça e favor. Ele não merece, mas a graça é para quem não merece, mas para quem está arrependido. Aí agora o pai, imagina a cena. O pai agora começa a fazer uma festa. Faz um churrascada e festa e todo mundo celebrando. Ok. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Então começaram a festejar. 25. Enquanto isso, agora tem outro, e aqui está o foco de toda essa parábola. Enquanto isso, o filho primogênito tem o direito da herança maior, a maior parte da herança, né? Então o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho te servido e nunca desobedeci as tuas ordens.
Entretanto, tu nunca me deu um cabrito para eu festejar, nem com meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, olha o que ele fala, esse teu filho não é meu irmão, é teu filho, que esbanjou todos os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? O pai disse, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O fato é que o irmão do filho pródigo aqui faz o pior do que o pródigo. Ele está cheio de justiça própria. Não, isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Quem é que está pior aqui? Pior é o que está dentro de casa, mas não desfruta de nada. Por quê? Está cheio de justiça própria. Como se o pai não tivesse riqueza suficiente para abençoar sempre e abençoar os dois. Quero só lembrar você que você é filho. Você, diante de Deus, não é avaliado pelo seu mérito. Tem aquele que faz errado, você faz o certo. Aí a gente pode também ficar muito preso pelo tanto certo que a gente faz, mas às vezes o outro que fez errado, Deus pega lá o cara que estava lá, errou, bagunçou, vem e dá graça para ele, favor para ele. Você diz assim, nossa, faz tanto tempo que eu faço tudo certinho. Aí o pai diz, né, mas por que você não pediu? Mas era só ninguém, o Senhor nunca me fez isso. Pois é, mas tu não pediu. Você pode pedir porque você é filho. Amém? Então sempre lembre, sempre discirna isso. Quando se é filho. E eu falo para você, você é filho. Quando você é filho, você tem uma casa, você tem um pai. E quando alguém decide sair desse ambiente, é ele que precisa voltar. Não é ninguém que tem que estar correndo atrás. É filho. Então isso aqui é manifestação do quê? De obstinação, de não ouvir ninguém, de querer parte da herança. Né? E é interessante porque os dois tinham problema com dinheiro, né? Problema não, tinha afinidade, né? Os dois, afinidade com dinheiro. Porque um queria o dinheiro para gastar e o outro ficou incomodado porque o outro gastou o dinheiro e agora estava pegando uma parte que era dele. Sim, porque se o pai tinha dado toda a parte do outro filho, sobrou só a parte de quem? Do primogênito, correto? Portanto, aquela novilha, a festa, o vinho, era de quem? Do irmão mais velho. Então, sabe por que ele estava incomodado? Tá vendo que come mamão? A gente é assim com Deus. Por que Deus abençoa o outro e não me abençoa? Entendi. Você tá entendendo? Essa palavra aqui, se a gente ficar meditando, a gente vai o resto do ano aqui e falta. Tá? Vamos continuar. Amém? Aleluia. Até aqui, né? Até aqui hoje. Amém. Meu Deus, passei demais aqui. Amém. Amém. Amanhã voltamos, então, em Lucas 16. Amém. E que Jesus falando aqui parábolas, né? As parábolas que revelam, né? A salvação e também o reino, né? O reino chamado para ser discípulo. E, querido, que eu e você, que o Espírito Santo encontre em nós um coração aberto, disposto, disponível para recebermos a revelação do reino dos céus. Amém? Revelação do reino dos céus. Não somos a comunidade que vive ressentido. Irmãos, e quando você encontrar algum irmão, coloca a cruz, irmão, estabelece a cruz. Irmão, só vê se a pessoa está reclamando o tempo inteiro, a pessoa é o centro. Irmão, isso é anticristo. É anticristo. Como é fácil a gente cair nisso, né? De escutar alguém e parece que já viu a pessoa é contra todo tipo de autoridade. Você vai lá, porque meu irmão fez isso para mim, porque não sei o quê, porque o meu patrão fez isso para mim, porque minha esposa fez isso para mim, porque meu esposo fez isso para mim, porque o fulano fez isso para mim. Meu Deus, a pessoa é o centro. Aí, quando você é cristão, você fala, tá, mas onde é que está Jesus nisso aqui? Onde é que está a cruz? Onde é que está Deus nisso aqui? Não, por quê? Tu falando e o ímpio falando é a mesma coisa. E a vida cristã não se trata agora de entrar no mérito para ver se fizeram, se não fizeram. A questão é o seguinte, cadê Cristo? O que você vai fazer com isso? Ok, o filho pródigo tá voltando? Tá bom, baixa no peito disso. Tem a ver comigo agora.
Ele podia ficar ressentido, ninguém me procurou. Pois é, mas aí Deus também não pode tratar no coração dele. Então tem pessoas que se você, sabe, às vezes a gente quer que alguém coloque, né, passe a mão sobre nossas feridas e diga, olha, o que fizeram contigo. Na verdade, não. A gente precisa ser honesto, irmão. Como falta honestidade. Meu Deus do céu. E luz da revelação da palavra é isso. Ser honesto. Eu pequei. Será que a gente consegue dizer isso? Fui eu que errei. E ponto. Eu que me ressenti. Fui eu que dei brecha no meu coração para que isso tudo acontecesse. Fui eu. Não vou ficar. Meu Deus, Silvia. Eduardo, só se puder mutar um pouquinho. Então, assim, fui eu. Né? Batendo no peito e dizer, fui eu. Não foi o que fizeram comigo, olha só, que não me ouviram, que não isso, que não aquilo, aquilo. Irmão, isso aí é homem no centro, isso aí é um problema. Assuma. Assuma. E volte. Volte para o Pai, volte dizendo, Deus, estou aqui. Eu sei que fui eu que baguncei. Eu sei que fui eu que me ressenti. Eu sei que eu que fui obstinado. Eu que não ouvi ninguém. Eu sei que eu não sou nem digno, sabe, de receber algo, de ser chamado teu filho. Mas eu estou aqui. E se tiver um pouquinho de graça para minha vida, misericórdia para minha vida, por favor. Aí o pai agora diz o seguinte, tu é meu filho, dá o anel, o selo, né, a autoridade, de novo. Está aqui, tu é meu filho, tu nunca deixou de ser. Você sempre vai ter um lugar. O filho achou que perdeu a posição, mas o pai restituiu o quê? O lugar. Filhos não têm posição, filhos têm um lugar. Interessante, porque empregado tem posição, né? Mas filho tem um lugar. Às vezes a gente está consciente da posição, mas Deus nos mostra que a gente tem um lugar. E às vezes, muitas vezes é isso. Ah, mas se eu sair daqui, eu vou perder a minha posição. Olha a minha posição. Ei, você não é escravo, você não é servo, você não é empregado, você é filho. Filho não é sobre a posição. Filho ocupa um lugar na casa do pai. Você tem lugar, você tem uma cadeira que é só sua. Né? Não é uma posição, é um lugar. Né? Então sempre lembre disso. Diante do pai, você ocupa um lugar. Né? Então é necessário, muitas vezes, a gente reconhecer. Ainda que a gente tenha feito errado, ainda que tenha a sensação de tempo perdido, você chega diante dele, você vai ver que você ocupa um lugar que não mudou nada para ele. Mas é necessário bater no peito, é necessário arrepender. Não chegue em nenhum lugar, não chegue em nenhum ambiente, não chegue diante de uma situação que foi conflituosa para resolver, batendo no peito, dizendo que a gente é grandes coisas, que você é grande coisa. Não, porque olha só, não foi bem assim, vocês entenderam errado, porque olha só, eu até reconheço um pouco que errei, mas também vocês erraram comigo, e nem vem que isso aí não arrependeu. Que arrependido, gente que arrependeu, ele não se explica, ele não fica se explicando. Vem, só bate no peito, baixa a cabeça e diz o seguinte, eu que preciso de vocês. E acho linda essa honestidade. Dizendo, olha, eu preciso de você. Eu fiz bagunça aqui, mas na verdade eu preciso de ti. Eu desprezei você, mas na verdade eu não consigo viver longe. Vivi tempo horrível da minha vida. Muito isso. Nós ouvimos muito isso. Hoje tem pessoas que dizem, eu jamais dou ouvido pra gente que tá falando mal, que eu vou pelo caminho que eu fui antes. Fui levado por gente que estava falando mal, vivi os 8, 10 piores anos da minha vida. Por quê? Porque daí a pessoa ouve, não discerne as coisas, vai no sentimento, porque também Deus está revelando o próprio coração também, aí vai para um caminho. Aí entra um grande problema. E não estou falando isso aqui, agora falando ministerialmente falando, estou dizendo o seguinte, que você é proibido de sair do lugar, que qualquer pessoa que sair, sabe que não estiver mais congregando na rema, está debaixo de maldição, porque aqui é onde Deus está. Não, estou dizendo isso. Não estou dizendo, sou muito consciente em relação a isso. Fato é que tem coisa que é fuga. E para fuga, aí tem que falar com Jonas, aí tem que falar com Jacó. Quando é fuga, é Deus que vai tratar. Aí não é maldição, é Deus. Então tem lugar que a gente foge, que é Deus querendo nos tratar, a gente só fugiu. Mas daí a gente fica arrumando muita justificativa, vem lá, imagina Jacó voltando, né? Deus, eu quero te falar uma coisa, eu sou ruinzinho, mas assim, ó, tem gente pior que eu, né? Olha Labão, sabe por que eu tô aqui? Sabe por causa disso? Labão, porque Deus podia ter olhado para mim, eu não merecia tudo isso. Eu errei, mas não foi para tanto, olha só o Labão. Né? Aí a gente fica assim, ressentido. O que a gente vai fazer com a nossa vida? Fazer o quê?
Onde é que tem caráter de Cristo? Quando tem caráter de Cristo? Quando que tem alguém que, assim, que a vida dele expressa Jesus? Expressar Jesus o quê? No amor, não, na renúncia, na dor, na entrega, no perdão, no sacrifício, no morrer por seus próprios sentimentos, no doar a sua vida, no reconhecer. Isso aqui que se parece com Cristo. É que a gente tem essa visão romântica, cultural de Jesus, o amado, né, o amor, o que fala manso. O manso chutando mesa. Aí, porque chutou mesa é o diabo? Não, é Cristo. Aí que tá indignado com as coisas erradas. Tu parece como Cristo, porque tu te indigna com tudo aquilo que tira a centralidade de Cristo. Tira do templo a centralidade que é a presença. Só que me indigna. Diz, tu parece com Cristo. Sabe, a nossa vida precisamos carregar o que é a virtude de Cristo. E aí, irmão, vamos lá. O que você vê Cristo em alguém? Quais são as características de Cristo em alguém? Vamos listar algumas coisas assim, só para nós finalizar aqui. Só porque a gente tem que ser pedagógico com isso. Porque, vamos lá, alguém que se parece com Cristo. Escreva aí alguma coisa. Algumas qualificações de alguém que se parece com Cristo. Submisso, então tá, submissão. Tá, e assim, agora, se você for... A Luana falou aqui, então, submissão, é romântico isso? Quebrantamento, isso é romântico? Então, peraí, então se você no dia que estiver cheio de si, estiver cheio de razão, e aí se submeter, aí se parece com Cristo. Vai ser romântico isso? Vai ser agradável? Vai ser agradável? Então tá, então sabe, no dia que estiver cheio de razão, estiver cheio de argumento, e se submeter por causa de Cristo, vai se parecer com ele. Mas já sabe que não vai ser romântica. Nossa, que linda, uma pessoa submissa. Ai, eu sou submissa. Aham. Quem que quer? Vai ser nada. Ser chumbo. Quebrantamento. Quebrantamento é nós indo para o lugar de quebrantamento. Não é a situação atribulando a nossa vida e dizendo o seguinte, olha, eu estou me quebrantando. A gente pode estar cheio de orgulho. Sabe que a gente pode até se orgulhar a gente pode ser orgulhoso de ser humilde. Quer ver? Senhor, eu quero te falar, Deus. Oh, Deus, tu tá vendo o que eu tô passando. Toda humilhação que eu tô passando. Ah, Deus, tu tá vendo o meu coração. Tu tá vendo que eu não sou que nem esses outros aí, que estão ressentidos. Eu tô aqui. Ou seja, você tá se orgulhando da sua humildade. Tá pecando de novo. Está entendendo? Vamos lá, quebrantamento. Vinícius diz bondoso. Se parece com Cristo? Verdade. Obediente também se parece com Cristo. Ok? Quando você é bondoso, se parece com Cristo. Quando você é obediente, se parece com Cristo. Mas realmente, quando é quebrantado, perdoador. Então tá, perdão é para aquilo que não merece perdão. Então você, quando estiver disposto a perdoar o imperdoável, se parece com Cristo. Ou você só perdoa o que é perdoável? Se perdoa o que é perdoável, não é perdão. Daí é coerência. Perdão é para coisas imperdoáveis. Então, peraí. Quando alguém estiver fazendo injustiça contra a sua vida e você perdoar, você se parece com Cristo? Sim? Isso é romântico? É agradável? Ah, entendi. Então, Cristo vai ser visto na sua vida quando você estiver passando a maior das injustiças e perdoar. Aí você se parece com Cristo. Quando alguém está lá sofrendo injustamente, e talvez a maior parte você nem vai saber que está sofrendo. Porque a pessoa não reclama, está sofrendo por dentro, sendo perseguido, maltratado, injuriado e caluniado. E você nem sabe. Se parece com Cristo. Ah, então sabe que você quer ser como Cristo? A imagem resplandecer Cristo, sim ou não? Então já sabe que vai ser no quebrantamento, nas injustiças, na obediência. Vamos lá. Abre mão de si mesmo. É gostoso? Você tem o seu argumento, você abre mão do seu argumento e fica com a palavra de Cristo. Porque senão a gente vai para uma discussão cheia dos nossos argumentos. Não, porque eu aquele outro, tá, mas daí cadê Cristo nisso aqui, meu Deus do céu? Então Paulo diz, não mais eu, mas Cristo em mim. Então, peraí, a minha vontade é outra, mas a vontade de Cristo é essa, então eu me submeto a isso aqui, ponto. Verdadeiro, sendo verdadeiro, se parece com Cristo?
Ok. E sendo verdadeiro, sabe onde é que a gente vai parar? Na cruz. Que nós sendo verdadeiro, falar o seguinte: a gente ser verdadeiro é quando a gente vê alguém errando e a gente pega e diz o seguinte: irmão, quero te falar uma coisa. Isso aí que tá acontecendo, tá sendo orgulhoso. Daí pra gente ser verdadeiro, alguém vai nos crucificar. Eu achei que tu tava comigo, mas tu tá com eles. Eita. Tá vendo? Vamos lá. Paciência. Paciência é um fruto do Espírito. É verdade. Se parece com Cristo, paciente? Se parece. É verdade. Alguém que é paciente. O que é paciente? Paciente sempre. Tolerante nem sempre. A paciência é a gente perseverar crendo que o outro pode ser transformado ou que alguma coisa pode ser transformada. Isso é paciência. Mas Jesus foi muito paciente, mas com nem tudo foi tolerante. A gente deve ser sempre paciente, mas nem sempre tolerante. Jesus foi paciente com muita coisa, mas ele não tolerou gente fazendo comércio no templo. Tá vendo? Então você pode ser paciente, deve ser paciente sempre, mas tolerante, nem sempre. Tem coisa que você não pode tolerar. Paciente. É isso. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, principalmente ao espírito anticristo. O eu no centro. Ficou tudo numa frase aqui que tem que só arrumar aqui, amor. Mas enfim. Oi? Da não tolerância, principalmente não tolerar o espírito anticristo. É isso. Amém? Então você percebe que às vezes a gente tem uma leitura de que se parecer com Cristo é só fazer as coisas boas. A gente ajudar as pessoas, a gente ser amável, tudo isso, claro que é. Mas tem um preço para se parecer com Cristo. E o preço para se parecer com Cristo é a renúncia. Por isso que ele está dizendo: quem quer ser meu discípulo, misericordioso. Ou seja, você tem todo motivo para se ressentir, André, com alguém, e você percebe e diz: não, mas eu não vou me ressentir, vou ser misericordiosa. Porque Deus foi misericordioso comigo também. Aí a gente se torna mais longânimo de coração. A gente não se ressente facilmente. A gente não está no centro o tempo inteiro. A gente não vitimiza. A gente tem misericórdia. A gente é misericordioso. A gente tem um coração que percebe que talvez seríamos nós do lado de lá. Aí tem misericórdia. Você percebe? É isso mesmo. Alguém misericordioso, ou seja, que não fica fazendo juízo, mas imputa justiça, isso é ser misericordioso. É isso mesmo, André. Alguém que se parece com Cristo é misericordioso. Por que misericórdia? Porque meio do coração, córdia, coração, coronária, coração. E misericórdia, né? Então é meio, é metade do coração. Então é do meio do coração, é do centro do coração. Misericordiosos. Amém? Amém? Então, o fato é que expressar o caráter de Cristo, a vocação Cristo, o chamado Cristo, o discípulo de Cristo, eu só quero falar para você que isso vai imputar renúncias na nossa vida, e não vai ser romântico. Então, o nosso chamado é ir para um caminho de renúncia, que a gente não vai ser o centro, e aqui a gente vai ver alguém que se parece com Cristo. Então, alguém que se parece com Cristo, muitas vezes está confrontando o outro. Esse se parece com Cristo. Não é confrontando, fazendo juízo. É confrontando, estabelecendo a justiça. É confrontando o outro para que ele saia do centro e Cristo fique no centro. Esse se parece com Cristo. A gente acha que gente que se parece com Cristo é aquele que fala o que a gente quer ouvir, que vem e diz: eu te entendo. Ah, olha só, que injustiça fizeram contigo. Não, aí é o diabo. Por isso que a gente falou esses dias, né, que às vezes é possível ver o diabo no consolo e Cristo no confronto. Tem muito diabo que nos consola e muito Cristo que nos confronta. E se a gente discernir isso aqui, a gente está andando pelo Espírito e não pelo aparente visível. Amém? Esse é o Evangelho. E nós estamos sendo transformados para discernir o Espírito por trás da situação, o Espírito por trás de cada coisa. Então, certamente, você vai conhecer alguém espiritual, alguém mais espiritual, é aquele que centraliza Cristo em toda coisa. E eu vou falar, muitas vezes a gente não quer. A maioria das coisas a gente não quer, mas alguém fez: irmão, deixa eu te falar uma coisa.
Teu ego que tá aí. Deixa Cristo aí. Renuncia, para com esse negócio todo aí, renuncia isso tudo aí, e vai lá, pede perdão e bola pra frente. É Cristo, é Deus na tua vida. Aí a gente tá centralizando Cristo, tá sendo um discípulo de Cristo. Amém? E aí toda a bondade, toda a graça, todo o favor, benevolência, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é santo, isso tudo se parece com Cristo. Mas as renúncias também se parecem com Cristo. Então alguém mal falado, talvez se pareça com Cristo. Não é quando deu motivo para isso, né? Mas alguém sendo perseguido injustamente se parece com Cristo. Mas para nós, é capaz da gente sentenciar também, dizer, eu não vou ficar com esse cara aí. Estão falando mal dele, mas talvez seja parecido com Cristo. Alguém perseguido, caluniado, difamado, né? Todos pensando mal por causa do Filho do Homem. Né? Então a gente precisa discernir aqui. O Espírito nos ajuda a discernir. A palavra vai liberando esse Espírito sobre a nossa vida. Que eu e você, por ocasião da volta de Cristo Jesus, sejamos achados nele. Quero declarar que a minha e a sua vida, nós seremos achados em Cristo. Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que centraliza o Senhor na nossa vida. E quando o Senhor é o centro, não somos nós, não é o nosso sentimento que está no centro, é o Senhor. É a tua palavra. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a tua palavra orienta, o teu Espírito nos conduz. Quando o teu Espírito está em nós, é esse governo, não a nossa vontade, mas a tua vontade em nós. A gente não vive como um mundo injustiçado, não, porque Cristo é a nossa justiça. Consciente de que quem perder a sua vida aqui na terra vai ganhar no reino dos céus. Jesus, sobretudo, queremos ser achados em ti, Jesus. Não tendo uma justiça que procede da lei, mas a que procede da fé. Nosso coração sendo transformado. É isso que está acontecendo conosco. Quantas vezes, aqui mesmo no devocional, a gente gosta da palavra que inspira, mas a gente é transformado pela palavra que nos confronta. E, pouco a pouco, o que nós temos visto, Deus, é que a tua palavra tem forjado em nós o teu caráter. E é lindo viver uma família em que ninguém aí é o centro, é Cristo é o centro. Não tem a ver com o Senhor. É óbvio que a gente busca, né, ser justo em tudo aquilo que a gente faz, não ser incoerente, mas a gente sabe também que vai sofrer isso. Incoerências, injustiça, perseguições. Né? E muita coisa a gente está errado, tem que submeter e obedecer. Naquilo que a gente está certo, a gente precisa confiar na tua justiça. Então diz que quem quiser ser discípulo vai ser esse caminho. Não é romântico, mas é divino, celestial. E tem uma glória que não desvanece. Sobretudo na nossa vida, Deus. Não é se a gente vai ser achado certo ou errado. Sobretudo vai ser o quanto nós nos parecemos com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos faça crescer nessa revelação. E toda essa revelação implique na prática. Nos leve a atitudes práticas no nosso dia a dia, no nosso casamento, nas nossas relações. Andando como irmãos, como corpo de Cristo, como família de Deus. Seremos achados no Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, querido irmão. Você tem o caráter de Cristo. Amém. Você tem o caráter de Cristo. Quero declarar que você se aproprie disso. Eu carrego o caráter de Cristo. Eu carrego o caráter de Cristo. Se parecer com Jesus. E aí você vai ver que tem uma glória, o seu nome é colocado acima daquilo que é natural. Acima do... Você não é reconhecido por ser João, José, Israel, Maria. Não. Você recebe um novo nome. Alguém que se parece com Cristo. Um cristão. Amém? Esse é o nosso chamado. Né? Sair do centro e colocar Ele no centro. Ele que governa, Ele que estabelece. Estamos sendo transformados. Tá? Talvez você, em algum momento, você se identifique algumas coisas e diz, nossa, verdade, meu Deus, como eu estou errado. Seja bem-vindo ao time. Todo mundo aqui é gente que reconheceu, precisa reconhecer o momento e está errado. Porque todo pitimbado nós precisamos de Jesus. E Ele vai ser o centro da nossa vida. E agora a gente vai sendo transformado. Gente que não merece, que reconhece que não merece. E aí, Ele nos alcançou, as ovelhas nós que estávamos perdidos, foi lá, nos buscou, nos colocou dentro do rebanho agora e está nos ensinando. Amém? Uma boa tarde para você. Hoje,
40 horas iniciam hoje, a partir das 7h30 da noite, 40 horas de encontro, pessoas serão encontradas pelo amor de Deus. Muitos irmãos já transitando, dando seu final de semana, glória a Deus por isso. Tenho ficado muito feliz, porque Porto Alegre tem sido uma igreja que envia muitos irmãos, que muitos irmãos se dispõem seus finais de semana para servir. Isso há anos já, né? Em favor de outros. Então, esse é um chamado para você também, servir seus irmãos, assim como pessoas servem sua vida. Amém? Você não deve nada, mas se você amadurecer em Cristo, você vai ver que se você se faz um devedor, é diferente, né? Você não deve nada, mas pode que você se coloque como escravo de Cristo, né? Não por obrigação, mas por responsabilidade. Amém? Então, hoje, pessoas vão servir, pessoas serão transformadas. Domingo da ressurreição, logo, logo chega, e aí você vê a explosão de ágape, a explosão de amor, voltando para casa, pessoas transformadas, e nós celebramos, viu? Celebre, né, o que Cristo, o que o Evangelho fará nas pessoas. E ore por isso. Some a sua oração, a nossa oração. Irmãos, é loucura. Sabe, a gente vai e pede para o Senhor só a tua palavra. Não é, irmão, não é método. Se a pessoa tiver o coração fechado, não tem o que fazer. Né? Mas existe um poder, o amor do Senhor, um empenho, uma responsabilidade, todos ali, né, gerando, orando, amando, né? E o amor se torna esse único caminho, né, de falar a verdade, pregar e as pessoas serem transformadas. Então, ore por pessoas que você sabe que estão indo para lá, ore pelas pessoas que estão servindo lá, e para que o amor de Jesus encontre e transforme. Quero declarar, você vai receber amigos transformados de volta, esposo, esposa, familiar, transformados pela graça e pelo amor de Deus. Amém? Graças, paz, boa tarde. Nos vemos amanhã, ao meio-dia. Tchau.